Oi! Estamos aqui para começar mais um vídeo neste canal e hoje vamos falar sobre essa última semana de Olimpíadas, né? Eu já fiz um vídeo falando da primeira semana, então eu vou deixar aqui nos cards para você ir lá assistir. E a gente vai falar principalmente das medalhas do Brasil, né? O Brasil que bateu seu recorde de medalhas, conseguiu sua melhor classificação na história das Olimpíadas com 21 medalhas. Então, estamos muito bem, estamos muito felizes e vamos falar, né, sobre essas conquistas brasileiras. E é óbvio que a gente vai falar sobre alguns outros pessoas que entraram também para a história dessas Olimpíadas, mas o foco principal vai ser nas medalhas brasileiras. Mas antes de a gente começar esse vídeo, já vou pedir para você deixar o seu like, já se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo e me seguir nas minhas redes sociais. Mas chega de enrolação e vamos começar logo esse vídeo, porque como eu falei, o Brasil bateu seu recorde, então temos muitas medalhas para contar as histórias. Vamos começar falando de Martina Grael e Karena Kanzi, as duas que formaram a dupla da vela e são bicampeãs olímpicas. Elas conseguiram o ouro no Rio e conseguiram novamente repetir esse feito, conseguindo o ouro em Tóquio. Então, elas estão indo muito bem, né? Elas que são filhas de velejadores, a Martina Grael que continua a história da família Grael, a família Grael que sempre foi campeã na vela. Então as duas desde cedo já formam essa dupla e vão conquistando pouquinho a pouquinho. A família Grael que estava toda lá em Tóquio, né? O irmão da Martina também estava competindo, o pai dela é o treinador delas. Então a família Grael estava toda lá, todo mundo comemorando essa vitória. Elas foram bem desde o início, então sempre estiveram lá na frente e conseguiram, né, a medalha, conseguiram o feito de serem bicampeãs olímpicas e podem em Paris serem tricampeãs olímpicas. Então muita torcida para elas e que elas continuem, né, levando a bandeira do nosso país para o mundo. Vamos falar de atletismo agora, vamos falar de Alisson dos Santos, ele que correu os 400 metros com barreira e conseguiu o bronze, assim. Eu sou muito fã desse cara, tipo, eu já falei dele nos outros vídeos, eu falei que eu tava torcendo muito pra ele. E esse bronze foi, assim, gigantesco, até porque nessa prova, os três primeiros, né, os três que subiram ao pódio, bateram o recorde olímpico, então foi uma prova, assim, muito forte, uma prova espetacular, uma prova que com certeza vai entrar pra história. Então, os três bateram o recorde, e aí, obviamente, né, que o recorde ficou pro primeiro, mas os três bateram o recorde olímpico, então todo mundo correu muito rápido, e esse bronze, então, é gigantesco, né, porque os três foram muito bem, e ele conseguiu essa medalha de bronze que nem todo mundo consegue estar nas Olimpíadas, e nem todo mundo consegue subir ao pódio, e nem todo mundo consegue bater um recorde olímpico. Ele conseguiu fazer os três, então independente da cor que é essa medalha, esse feito dele é gigantesco. Ele que além de bater o recorde olímpico, bateu novamente o recorde sul-americano, que era dele, bateu o recorde brasileiro, que também era dele. Então, parabéns a ele e que em Paris ele consiga ir ainda melhor. E agora vamos continuar no atletismo, vamos falar de Thiago Braz, né, do salto com vara. Ele que conseguiu o bronze, né, ele que ganhou as Olimpíadas aqui do Rio, é o recordista olímpico. Ele passou por alguns problemas nesse último ciclo, apesar de ser campeão olímpico, nos últimos 2 anos ele acabou ficando sem patrocínio. O Neymar acabou ajudando ele, patrocinou ele, conseguiu fazer com que ele continuasse treinando. Então essa medalha de bronze é muito feliz e muito importante. E assim, né, chegando a Olimpíadas em Paris, temos o francês da história polêmica. Para quem não sabe, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, um francês do salto com vara veio, né, competir, e ao terminar a competição ele falou mal da torcida brasileira. E, né, brasileiro, a gente pode falar mal da gente, mas ninguém pode falar mal da gente. E aí começou, né, toda essa intriga. O Thiago que ganhou novamente do francês, né, o francês ficou em 4º lugar, o Thiago em 3º. Então em Paris, ganhar do francês, os brasileiros estão torcendo por isso, para que isso aconteça, ganhar lá na torcida dele, porque quando ele veio pra cá, ele veio falar mal da nossa torcida. Mas que o espírito olímpico tem que falar mais forte, e a gente só espera que o Thiago consiga o ouro, consiga bater o seu próprio recorde, que é o recorde olímpico. Então vamos torcer pra ele
torcer pra ele em Paris e nos campeonatos mundiais, enfim, porque vai muito além de Olimpíadas, né? Existem muitas coisas antes de chegarem às Olimpíadas. Já que a gente estava falando de atletismo, vamos falar de maratona aquática, vamos falar de Ana Marcela Cunha, ela que foi a primeira brasileira a conseguir subir ao pódio nessa competição, ela que conseguiu o ouro de cara, assim, né? É óbvio que era só o que faltava na carreira dela, ela que é campeã de tudo quanto é coisa, só faltava o ouro olímpico e ela conseguiu agora, né? Ela conseguiu manter durante esses 10 quilômetros sempre na frente, então ela sempre esteve lá entre as 3 primeiras. E aí no final, quando importava mesmo, ela passou todo mundo, conseguiu manter a liderança e conseguiu chegar em primeiro lugar, né? Uma prova que dá um desespero de ficar assistindo, porque você já vai cansando. Imagina você nadando 10 quilômetros com correnteza, porque não é 10 quilômetros na piscina que a água tá lá mais paradinha, não, você tá nadando 10 quilômetros no mar. Então é muito mais complicado e com um monte de gente grudada com você e você nadando e um monte de gente colando em você, então eu acho que é uma das provas assim mais difíceis das Olimpíadas e ela conseguiu essa medalha pro Brasil, conseguiu essa medalha de ouro. Ela que é baiana, né? A Bahia que trouxe muitas medalhas pro Brasil, o Nordeste, né, que sempre traz muitos medalhistas pra gente. Agora vamos falar de esporte novo, vamos falar do skate park. Pedro Barros, né, conseguiu a medalha de prata. Ele que criou, de uma certa forma, o skate park. Antes tínhamos, né, o skateboard, só tínhamos, né, o voo, agora o skate park tem outros elementos. Ele que é um dos criadores desse novo modelo de skate, então ele conseguiu ir muito bem, mas assim, o australiano que ficou na primeira colocação foi perfeito. O menino não errou quase nada, então assim, tava muito difícil realmente conseguir esse ouro. E parabéns pra ele, né, que conseguiu a prata. E quase tivemos, né, uma dobradinha, o brasileiro quase conseguiu ficar no bronze, o Luizinho, né, mas infelizmente não deu, ele ficou em 4º lugar. O estadunidense ocupou a 3ª posição. Uma coisa que continuou também sendo polêmica, então muitos queriam que a nota do Luizinho tivesse sido maior. E aí ele conseguisse a 3ª colocação, mas o Brasil pelo menos conseguiu uma medalha no skate park. Vamos falar de boxe agora, porque o boxe a gente conseguiu ouro, prata e bronze. Vamos começar falando do bronze do Abner Teixeira, ele que, né, que conseguiu chegar à semifinal e infelizmente acabou perdendo. No boxe não temos disputa de terceiro, então ao perder a semifinal ele já conseguiu a medalha de bronze, então já é um grande feito. Essas Olimpíadas que foi a melhor Olimpíadas do boxe brasileiro também, então o Brasil conseguiu 3 medalhas. Agora para a medalha de prata da Bia Teixeira, novamente uma medalha que foi polêmica, né? Muitos queriam que a Bia tivesse ganho, muitos acharam que a Bia merecia ter ganho, mas no fim ela acabou perdendo. Ela foi incrível, né? Ela que é campeã pan-americana, ela que é número 1 do ranking, então ela lutou muito bem durante todo o campeonato e eu tenho certeza que essa derrota vai dar ainda mais força para ela para as Olimpíadas de Paris, até porque o projeto desse boxe brasileiro era para as Olimpíadas de Paris, então todo esse investimento, todos esses treinos no boxe brasileiro, eles foram feitos pensando nas Olimpíadas de Paris. Então a gente já conseguiu ir bem antes mesmo do planejado. Então o que se espera é que em Paris conseguimos ir ainda melhor do que fomos agora. E vamos falar da medalha de ouro, nosso campeão do boxe, o Everett, ele que conseguiu ganhar por lockout. Então apenas 4 das lutas dessas Olimpíadas terminaram por lockout. Ele conseguiu fazer isso em uma final olímpica. Então ele foi incrível, assim, do início ao fim, e logo no começo ele disse que merecia. Ele que não chegou, né, com todo o favoritismo, assim como a Bia. A Bia chegou como favorita, ele não chegou, né, com todo esse favoritismo. Mas ele disse que ele merecia, apesar das pessoas talvez não acreditarem tanto nele. E ele mereceu, ele fez por merecer e conseguiu essa medalha pro Brasil. Então parabéns aos 3 que conquistaram essas medalhas olímpicas. Vamos falar de canoagem, velocidade, vamos falar de Isaquias Queiroz. Ele que já era muito amado para os brasileiros e agora, depois desse ouro, eu tenho certeza que ele é ainda mais amado. Ele entrou para a história, né, conseguindo ser o primeiro campeão na modalidade.
Então, era também só o que faltava pra ele. Faltava essa medalha de ouro e eu tenho certeza que ele quer ainda mais, ele ainda quer a medalha de ouro na dupla. Ele que competiu na dupla nessas Olimpíadas e quando conseguiu o quarto lugar ele estava muito bravo, dá pra ver que ele queria mais. E aí no individual ele fez, ele conseguiu essa medalha. A remada dele que é, se você assiste você vê que ela é muito diferente dos outros. Ele rema com o corpo inteiro, ele rema com a alma assim. E eu acho que ele tava com muita gana, muita garra, muita vontade de ganhar essa medalha e ele fez por ganhar essa medalha. Ele se esforçou para conquistar essa medalha e conquistou. Vamos falar de futebol masculino, que também conseguiu o ouro, né? Agora que ganhou, quer ganhar sempre, né? Futebol masculino que agora é bicampeão olímpico, ganhamos no Rio e ganhamos agora. Então, estamos indo muito bem. Daniel Alves, né, cheira a título, cara. A única coisa que falta pra ele é Copa do Mundo. Tem todos os títulos, é o maior campeão da história então, do futebol. Então, é só falta pegar uma Copa do Mundo. Daniel Alves, ano que vem, hein, podia trazer essa Copa pra gente. Mas ele já conseguiu trazer as Olimpíadas. E é muito importantíssimo. Ó, que temos toda uma polêmica envolvendo a CBF. Se você não sabe, vou dar uma pequena resumida. Não vou falar muito sobre isso nesse vídeo, até porque eu acho que não é o foco. Aqui estamos para falar de energia, estamos para falar de coisas boas, sobre mensagens boas das Olimpíadas, e eu acho que isso não é uma coisa boa. O Comitê Olímpico Brasileiro tinha um patrocinador diferente e todos os atletas, após ganharem as suas medalhas, tinham que subir usando o uniforme desse patrocinador, o patrocinador do Comitê Olímpico Brasileiro. O patrocinador da CBF é outro patrocinador, e aí eles subiram usando a camiseta do patrocinador da CBF e não a roupa, né, toda do patrocinador do Comitê Olímpico Brasileiro. E isso acabou, né, trazendo muitos problemas, até porque vai ter que se pagar uma multa. Muitos atletas de outros esportes também protestaram porque estão falando que esse dinheiro que vai ter que ser usado para pagar essa multa podia ser usado para investir no esporte, para patrocinar outros atletas que realmente necessitam desse dinheiro, porque óbvio que os jogadores de futebol não precisam disso, mas o erro foi da CBF, então foi negligência da CBF, mas a gente não vai falar muito sobre isso, vamos voltar às coisas boas e vamos lá. Vamos falar do vôlei feminino, ele conseguiu a prata, né? Muito não se esperava muito dessa equipe feminina, né? O vôlei brasileiro que sempre chega, né, como favorito, mas do vôlei de praia, vôlei masculino e vôlei feminino, o vôlei feminino era o que menos se esperava e o único que conseguiu subir ao pódio. Perdeu para os Estados Unidos num jogo em que os Estados Unidos foram impecáveis, jogaram muito bem, estavam com muita força, né? Então, apesar de tudo, essa é uma conquista imensa para esse voleibol feminino brasileiro, porque não se esperava tanto deles e além disso, né, a nossa levantadora se machucou durante o campeonato, conseguiu voltar, então a Macris recebeu muito apoio, né, da parte médica, da parte da fisioterapia brasileira, que foi assim incrível, a recuperação dela foi muito rápida. E além disso, a recuperação psicológica das outras jogadoras, porque além de passar, né, por todo esse problema da Macris, tivemos todo esse problema da Tandara envolvendo doping. Inclusive eu fiz um vídeo já falando sobre doping, vou deixar aqui nos cards para vocês irem lá assistir. E conseguiram superar, né, todas essas acusações de doping, porque muitas vezes isso pode prejudicar os outros atletas, porque eles ficam, será que eu ingeri a mesma substância? E agora, será que vão punir a gente? Será que a gente vai conseguir sem ela? Até porque a Tandara era titular, mas não, elas conseguiram manter a cabeça no lugar certo e conseguiram conquistar a medalha. Então é uma coisa muito importante e eu tenho certeza que elas estão se sentindo vitoriosas, porque elas realmente são. Não é para qualquer um ganhar uma medalha, não é para qualquer um ser um finalista olímpico, então isso é gigante e parabéns a elas, até porque temos muitas atletas novas nessa equipe, então se já conseguimos esse feito agora, onde não se era tão esperado isso delas, imagina nas próximas Olimpíadas, onde elas estarão ainda mais preparadas. E como eu falei que a gente ia falar também, sair um pouquinho do Brasil, vamos pra Quênia, vamos falar da maratona, onde Jeremy Klupchuk entrou para a história.
Ele, né, que já era o maior maratonista da história, ele que é o rei da maratona, conseguiu ser bicampeão na maratona, apenas outros 2 atletas conseguiram esse feito, e ele é impecável na maratona. Ele parece que tá dando uma caminhadinha pela rua, assim. Ele chega assim, você não olha pra ele e fala que ele correu 42 quilômetros e alguns metros. Então, assim, ele é incrível e o brasileiro até conseguiu, no começo estava indo bem, estava acompanhando o pelotão da frente, mas infelizmente ele acabou passando mal, mas eu acho que ele já se sentiu vitorioso, porque logo no começo da corrida o Eliud conversou com ele, então eles começaram correndo, e o Eliud, segue aquelas marcas ali, deu uma ajudinha pro brasileiro, e aí depois ele olhou assim e falou, você é o brasileiro, né? Aí eles fizeram um toque aqui, então imagina, com o rei da maratona, porque eu tenho certeza, né, que para um maratonista você ter uma conversa com o rei do esporte deve ser incrível, igual no jogo de futebol, ter uma conversa com o Pelé, por um líbero ter uma conversa com o Serginho, enfim. Eu acho que vocês conseguiram entender mais ou menos como é o negócio. Além disso, né, também temos a seleção americana de basquete feminino, ela que novamente entrou para a história, é heptacampeão, 7 vezes campeãs, muitas delas 5 vezes campeãs, então todas entrando para a história. Estados Unidos que não perde já faz tempo, então muito parabéns a elas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e até o próximo vídeo.